frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente. Paz do Senhor Jesus, estamos aqui em mais um programa da Juventude Geração Eleita, um programa da Rádio Ministério Restauração. Estão pedindo aqui para colocar ao lado a interferência. Glória a Deus. Nós cumprimentamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, um programa da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Para você que não conhece, nós fazemos parte do Ministério Restauração, a nossa sede internacional localizada na Avenida Farrapos 312. A sede do Ministério Restauração. Nós temos como o nosso superintendente da juventude do ministério,
pastor Adriano Licidônio, presidente do nosso ministério, pastor Humberto Schmidt Vieira. E estamos aqui hoje com a área de São Leopoldo Oeste, juntamente com o diácono Gessé e o auxiliar Israel, que nos ajudam, que nos auxiliam ali com os jovens de São Leopoldo Oeste. Nós queremos te convidar neste momento a compartilhar esta programação com um amigo, enfim, com algum colega, alguém que não é cristão, quem sabe, com seus irmãos em Cristo também, com a sua família. Não deixe de compartilhar, pois iremos tratar um assunto de suma importância. O que nós vamos tratar hoje, irmão Gessé? Sobre o quê? Oração. Oração. Como e por que orar, né? Aleluia. Como e por que orar? Ou por que e como orar? Vamos falar sobre oração. Então, não deixe de compartilhar. Eu, inclusive, já vou estar compartilhando aqui juntamente com vocês. Não deixe de dar o seu like também, o joinha, e compartilhe essa programação conosco. Eu vou estar enviando aqui para os jovens de São Leopoldo e também vamos colocar aqui no status do WhatsApp. E o nome do Senhor vai ser glorificado nessa noite. Deus. Aleluia. Assim nós cremos. Está uma noite fria, mas o Espírito de Deus está conosco para nos esquentar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então já compartilhamos aqui esta programação, então nos ajudem. Nos ajudem neste momento a compartilhar conosco esta programação. Antes de darmos início a este estudo bíblico, esta conversa que iremos fazer aqui sobre oração, nós vamos orar. Já que vamos tratar sobre oração, precisamos orar. Precisamos da direção do Espírito Santo neste momento, pois a própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém e quando vamos proferir algo que vem da parte de Deus, também precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Então eu peço para o auxiliar Israel dirigir uma oração para que Deus venha nos abençoar e lhe abençoarem na sua casa. Aleluia. Através da sua palavra. Glória a Deus. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, que estás nos céus. Aleluia. Pela tua graça, ó Pai, nos achegamos à tua presença, ó Pai, para te bendizermos, te glorificarmos, te buscarmos, ó Pai, reunidos aqui, Senhor, em nome de Jesus, para transmitir aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações nesta noite, a todos que estarão nos ouvindo, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha nos dirigir, Senhor, e que o Teu Espírito venha agir, testificando em cada coração daqueles que estão nos ouvindo, que sejam edificados, que sejam fortalecidos, que venha acender a chama do Teu Espírito, Senhor, em cada coração, Senhor, impulsionando cada um, Senhor, a orar mais e a Te buscar mais e mais, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, em nossas vidas, em nome de Jesus nós Te pedimos e Te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Coisa boa. Antes de darmos início, nós gostaríamos de relembrar os irmãos que neste final de semana nós teremos nosso último final de semana, né, da campanha. Qual o nome da campanha? Campanha do Pentecostes. Glória a Deus. Então, amanhã estaremos buscando a presença de Deus nas nossas igrejas, enfim, Ministério Restauração, em consagração, até o fim da tarde. Lá em São Leopoldo, irmão Gessé, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um evangelismo abençoado e depois teremos um encontro de jovens e, juntamente com o encontro de jovens, um culto de avivamento no sábado e no domingo. Então, você, na sua área, enfim, participe junto com a sua igreja. Não deixe de buscar a presença de Deus neste final de semana, não deixe de buscar os dons espirituais, não deixe de buscar, se ainda não é batizado com o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Clame a Deus, pois sabemos que esta é a vontade dele. Amém? Amém. Então vamos dar início nesta conversa, neste assunto tão maravilhoso, tão importante, sublime e essencial para a vida do cristão.
vamos conversar com o irmão Gessé, dar oportunidade para o irmão Gessé falar um pouquinho sobre o porquê nós devemos orar. Qual é o objetivo da oração? Por que Deus ele nos ordena a oração em sua palavra? Muito bem. Vamos abrir nossas Bíblias em Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Filipenses 4, 6, uma das cartas do apóstolo Paulo, e diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pelas orações e pela súplica, com ações de graça. Mas a pergunta, irmão Arthur, irmão Israel, que nós temos muitas vezes, que o nosso irmão, que a nossa irmã que está nos acompanhando pode ter é: por que orar se Deus ele sabe de tudo? Se Deus ele é onisciente, se Deus ele tem o controle sobre todas as coisas? Por que é necessário que eu peça, que eu bata, que eu interceda, que eu clame, se Deus já sabe de tudo o que eu preciso? E quando nós paramos para pensar nisso, é uma pergunta lógica, né? É uma coisa... é lógico perguntar fazer esse tipo de questionamento. Mas é interessante que o Senhor, ele é maravilhoso e ele é bondoso para conosco, porque ele permite, irmão Arthur, dividir conosco esta deliciosa ação de recebermos aquilo que ele tem preparado para nós. A palavra de Deus nos diz que se 2 de nós concordarmos acerca de qualquer coisa que na terra, vai ter sido confirmada nos céus. A palavra de Deus, se eu não me engano, me ajuda aí, irmão Israel, 18 de Mateus, glória a Jesus, 18 e 18, olha que tremendo. Mateus 18, 18, o que diz lá? Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. 19. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Oh, glória a Jesus. Então, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que o irmão Arthur vai estar destrinchando, né? Vai estar explicando ali, nós precisamos pedir esta vontade soberana do Pai, este desejo do coração do Senhor nosso Deus. Nós não comandamos a vontade de Deus, nós apenas pedimos que ela se realize, que ela se cumpra na nossa vida, que o desejo soberano de Deus venha a ser realizado em nós e através de nossas vidas. Então veja, a oração é uma oportunidade do crente, a oração é uma honra para nós cristãos. A oração ela é um privilégio para o homem, se achegar mais perto de Deus, se achegar diante do trono da graça. Então eu vejo esta oportunidade, não que Deus dependa da nossa oração, mas que nós dependemos da sua vontade, nós dependemos da sua mão, nós dependemos da graça de Deus, aleluia. E quando nós oramos, estamos então intercedendo pela vontade de Deus, irmão Arthur. É verdade. É muito interessante, irmão Gessé, que eu nunca tinha pesquisado e ouvido falar até o presente momento que nós ministramos para os jovens lá em São Leopoldo a respeito disso, sobre oração. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o significado original desta palavra, lá no grego, esta palavra orar. E a palavra orar vem do grego, eu não tenho a pronúncia, talvez o Gessé possa me ajudar, a pronúncia é boa, mas vamos falar de qualquer forma. A palavra prosekomé, do grego, creio que é mais ou menos assim que se fala, que tem essa preposição pros, que significa para ou em direção a, que vem da palavra pró, que é antes,
e o comé, que significa desejar. Desejar. Então, esta palavra ela nos transmite uma ideia de que a oração é nós expressarmos o desejo por Deus. Aleluia. O desejo de estar próximo de Deus. Estar em sintonia com Deus. Então, a oração é uma forma de nós conversarmos com o Pai e de buscarmos entrar em sintonia com aquilo que é a vontade do Pai. Tanto é que ele ensina, nós vamos ver aqui, irmão Gessé, sobre buscar o reino de Deus, na oração do Pai Nosso, buscar a vontade de Deus e o reino de Deus. Quando falamos de vontade, irmão Israel, nós estamos falando de desejo. A vontade é expressa através de um desejo. Eu tenho vontade, eu tenho desejo de fazer algo. Então, quando nós buscamos a vontade de Deus, em outras palavras, nós estamos buscando aquilo que Deus deseja, aquilo que está em sua palavra, aquilo que está de acordo com a sua palavra, aquilo que está em seu coração. E nós precisamos, no decorrer da nossa caminhada, na medida que nós passamos pelo processo do novo nascimento, entramos no processo de santificação e começamos agora a não mais viver eu, mas Cristo viver Aleluia. em mim. Glória a Deus. Glória a Deus. A partir deste momento, então, eu começo a entrar em sintonia com o Espírito Santo, em sintonia com Deus. Então, nós começamos a aprender a orar e aprender a ouvir a voz de Deus. É como uma criança, não é de um dia para outro. Muitos jovens recém-convertidos, ou nós mesmos, quando nos convertemos a Cristo, como quando fomos alcançados por Cristo, nós não sabíamos identificar a voz de Deus. É verdade. Falando ao nosso espírito. Nós não sabíamos, mas na medida que nós vamos tendo experiências com Deus, nós vamos lendo a palavra de Deus, entendendo os desejos de Deus que estão aqui na sua palavra e renunciando o velho homem, como diz o apóstolo Paulo, renunciando às nossas velhas práticas, agora sim a gente começa a entrar de acordo com a vontade de Deus, a entender a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, a oração é isso. É tu ter este desejo de estar de acordo com Deus, de estar em sintonia com Deus. E é muito interessante que esta palavra diz ali, essa palavra prosecomé, tem essa preposição para, e o pró, que diz antes, que significa antes. Eu entendo também, irmão José, que a oração, ela é uma posição que o crente, que o cristão, ele tem que tomar antes de uma ação. Antes de uma ação, o crente tem que se colocar em posição de oração para buscar a vontade de Deus. Então, a oração é uma posição antes de uma ação. Então, nós vemos que também esta palavra, no original, agora hebraico, é muito interessante. Ela também tem um significado semelhante, só que em outras palavras aqui. A palavra no original hebraico, ela significa, a palavra oração, orar, cair ao chão na presença de uma autoridade. Aleluia. Ou seja, tu se prostrar diante de uma autoridade. E eu creio que é daí, irmão Gessé, que vem este costume, este hábito que nós crentes temos de dobrar os nossos joelhos e nos prostrar diante da presença de Deus. Reverência diante da santidade. Glória. Reverência. Aleluia. Então, este também é um dos significados da palavra no hebraico. Então, a oração, ela é uma posição que nós devemos tomar antes de uma ação. Ela é uma atitude, a oração é uma atitude de nós se colocar antes de que algo aconteça. Glória a Deus. Antes. Quando Jesus foi para o Getsêmani, irmão Israel, ele estava ali aflito, estava tão aflito, passando por uma situação tão
tão terrível assim, uma opressão espiritual no Getsemane. Suava sangue. Suava sangue. E por que ele estava passando por aquilo ali? O que ele ia enfrentar algumas horas depois? Calvário, a cruz. Fala um pouquinho mais alto para os irmãos escutar. A cruz, Calvário, Gólgota. Um pouquinho mais adiante ali, alguns minutos depois, algumas horas, ele ia enfrentar o Gólgota. E o que ele fez antes de enfrentar? Ele sabia que ele ia enfrentar um momento difícil. O que ele fez antes? O que ele foi fazer? Orar. Ele foi orar. Aleluia. Ele foi orar. Foi uma atitude que ele tomou antes. Foi uma posição que ele tomou antes. Porque ele sabia que ele iria passar por um momento difícil e que ele precisava da graça de Deus para não fraquejar e para não desistir no ponto-chave, que era a morte dele na cruz do Calvário. A oração, ela é uma terapia, né? Tu vai no terapeuta para falar dos teus problemas, né? Falar das tuas ansiedades, preocupações, uma série de coisas. Assim também foi Jesus, né? Tá um momento de angústia, de aflição. Então ele foi ali naquele momento como um terapeuta, desabafar com o Pai, lançar as ansiedades dele diante de Deus, para ter força e graça para vencer. E esse princípio, irmão Arthur, de se aproximar de Deus, como aquela palavra em grego, de estar em sintonia, a gente já vê lá no Gênesis já, que a Bíblia diz que Deus na virada do dia vinha dialogar com Adão e Eva, né? Então este princípio, esta essência do homem necessitando buscar a face de Deus, de estar perto dele, de conhecer a ele. E como o irmão comentou, Jesus, sendo Deus, estava sempre em oração, né? Como diz o louvor da harpa cristã, Jesus teve completa vitória porque sempre viveu em oração, né? Sempre em sintonia com o Pai. Não é porque ele era Deus que ele não precisava orar. Ele deu o exemplo. Exato. Ele buscou dar o exemplo. E o pastor Humberto ministrou esses dias atrás, irmão Gessé, nós estávamos comentando aqui antes da programação, não me lembro exatamente quando e qual mensagem foi, lembro da frase que ele citou no meio desta mensagem, que Deus, não é que Deus precisa da nossa oração. Não é que nós temos que orar porque Deus precisa da nossa oração, mas nós temos que orar porque nós precisamos da nossa própria oração. Nós precisamos da oração. Nós precisamos desta conversa com Deus. Certa vez também nosso pastor, querido pastor Amauri, também ministrou algo semelhante e ele fez um paralelo, uma relação com o nosso corpo físico. Assim como nós precisamos respirar, inclusive hoje estamos vivendo esse momento difícil das máscaras. Como é ruim não poder respirar o seu próprio ar. E ele trouxe a oração como a respiração do crente. Boa. O crente não pode parar de orar. Olha como é ruim a gente ficar com essa máscara aqui. Ainda mais aqui nesse local fechado. É abafado. Exato. É ruim. É como se alguma coisa estivesse nos impedindo de orar. Nos impedindo de respirar. É como se alguma coisa estivesse nos travando de orar. E também é assim muitas vezes no mundo espiritual. Mas nós precisamos orar. O crente precisa orar independente da circunstância. Independente se tu só vai lá para a presença de Deus ficar clamando misericórdia, enfim. O crente precisa estar tempo. E outra coisa, a oração, quando entramos, por exemplo, num período de jejum, enfim, vamos para a igreja orar, a oração não é só nós despejarmos um monte de coisa diante de Deus. Às vezes, só pelo fato de estarmos ali na presença de Deus, às vezes nem falando, mas em espírito, ali em pensamento com Deus, na presença de Deus no altar. No altar, buscando a renovação da mente, pedindo para Deus renovar a sua mente. Então, nós precisamos orar. Não é Deus que precisa da nossa oração, mas nós precisamos orar. Uma pergunta
que pode surgir na mente, no coração de alguém é: eu posso impedir ou ser impedido de receber uma bênção, um milagre, de uma promessa se cumprir por não orar? Será que eu posso atrasar um chamado de Deus na minha vida ou algo que eu possa receber por não pedir, por não bater? Será que a minha falta de comunhão com o Pai e de pedir que essa vontade seja feita pode me deixar atrasado nesse caminho? E aí? A Bíblia nos diz que... Eu creio que sim. Vou deixar para... a Bíblia... Vamos construindo esta revelação. Porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos pedir e nós vamos receber, buscar e vamos achar. Porque todo que pede, recebe. Quem busca, encontra, e a quem bate, se lhe abrirá. Nós temos o exemplo em 1 Samuel de Ana, que queria um filho. Ela orou, chorou, o sacerdote até deu brincou com ela ali, ou não sei se, enfim. Mas ela continuou intercedendo e orando, pedindo a Deus. Ela estava em busca de um milagre, um filho, e Deus atendeu o pedido dela. Agora, se Ana não batesse, se Ana não pedisse, ela receberia o filho? A Bíblia diz: peçam e vocês vão receber. Busquem e vocês vão alcançar. Eu preciso ter esta revelação de que eu preciso manter uma comunhão com meu Pai Celeste e que Ele me dá esta oportunidade. Ele me dá esta oportunidade, esta chave nas minhas mãos, chamada oração, aleluia, de conseguir aquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Então eu posso avançar no mundo espiritual, no mundo físico, na minha vida familiar, emocional, através da oração. Porque a oração traz segurança, a oração traz organização em meio ao caos da nossa vida, irmão Arthur. A nossa vida, irmãos, é um caos quando a gente for olhar. Porque, imagina agora, irmão Arthur, eu me cuido, tomo água, estou tomando água, estou me hidratando, não tomo refri, tá? Estou conjecturando aqui, porque eu tomo refri de vez em quando. Eu me alimento bem, acordo, faço meus exercícios, mas de repente aparece um câncer, um tumor maligno. A minha vida desaba, a minha vida vira de cabeça para baixo, e agora o que eu vou fazer? Perdi o controle. Mas através da oração eu tenho um alívio naquele que tem todo o poder. Através da oração eu sei que eu não posso nada, mas Ele me leva adiante. Então, nós oramos não a um Deus que está morto, não a um Jesus que está lá na pedra gelada, mas a Jesus que os anjos retiraram a pedra da sepultura e disseram: ei, esse Jesus não está mais aqui, ele ressuscitou e está vivo, como comentava com o irmão Israel, né, irmão Israel? João viu Jesus no alto do Gólgota lá de braços abertos, sangrando, mas o mesmo João, depois de Apocalipse, diz que viu e ouviu Jesus dizer: eu estou aqui e estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, quando a gente tem esta revelação que a gente ora para um Cristo vivo, para um Cristo que tem todo o poder, como Paulo diz aos Filipenses, Deus Pai o exaltou à mais alta posição. É no nome desse Jesus que nós oramos. Oh, glória a Jesus. Então, a gente pode sim deixar de receber algo por não pedir, por não orar, por não interceder. E podemos viver nesta inércia na nossa vida espiritual, nesta pausa, sem receber nada, porque não batemos na porta. A oração, ela é uma porta de escape para aqueles que realmente creem, né? Porque se, por exemplo, não houvesse oração, houvessem ali os ímpios e os crentes, todos têm necessidades. Mas como seria? Deus vai abençoar o ímpio e o crente igualmente? Não. Vai abençoar o crente que realmente crê, e porque crê e tem fé, ele ora. Glória a Deus. Né? Então essa a oração é a porta de escape para aqueles que realmente creem e têm fé em Deus. Aleluia. Né? Exercitam a sua fé através da oração. Exato. Certa feita, Pedro e alguns discípulos estavam no barco e começa aquela tempestade
E eles olham para fora do barco e eles veem um ser como se fosse um espírito ou um fantasma. Eles não identificaram em primeiro momento que era Jesus que estava ali. Levou um pouquinho de tempo para eles verem que era Jesus. E no momento que Pedro viu, ele olhou para Jesus. Pedro, Jesus, se é o Senhor mesmo, me chame aí, me faz andar sobre as águas. E Pedro foi. Pedro creu. Pedro orou, conversou com Jesus e foi. Por cima das águas, por cima das dificuldades, ele foi. Só que em determinado momento ele começou a afundar. Ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para as adversidades e começou a afundar. E é isso que o irmão estava falando. E a oração nesses momentos aí, ela é uma chave, um escape tremendo da parte de Deus. Ela é um escape para a gente fazer com que Deus, chamar a atenção para Deus, para que Deus venha e estenda a sua mão. Assim como Jesus estendeu as mãos para Pedro. Pedro clamou, me ajuda, me ajuda. Ele começou a sentir que ele estava afundando. Ele reconheceu naquele momento, irmão Israel, que ele era 100% dependente de Deus. No meio das adversidades, eu dependo de Jesus. Aleluia. Jesus, me dá a tua mão. E Jesus estende a mão dele e traz para perto dele. Então, a oração, a conversa, eu creio que era como se fosse uma conversa. Ele estava ali falando com Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Uma oração ao vivo ali, uma oportunidade, né? Ao vivo com o mestre. Aleluia. Então é um escape. É um escape. Moisés, queria falar? Amém? Então, irmãos, vamos avançar um pouquinho mais. E se porventura tiver alguma pergunta, os irmãos quiserem perguntar, a irmã Valquíria puder nos ajudar, nos auxiliar. Se os irmãos quiserem perguntar alguma coisa referente à oração, os irmãos podem perguntar aí no chat, falar alguma coisa, enfim, vamos desenvolver junto este estudo bíblico aqui, esta conversa. E os irmãos têm total liberdade de nos ajudarem aqui. O meu celular está dando interferência, mas na medida do possível aqui eu vou tentar ver se eu consigo enxergar alguma coisa sem que dê a interferência. Melhorou agora, irmã Valquíria? Está muito próximo. Será que aqui fica bom? Dá? Tá bom agora? Então eu vou tentar acompanhar aqui um pouco de longe, irmãos. Caso os irmãos queiram falar alguma coisa conosco, os irmãos têm liberdade de falar. Vamos dar uma olhada aqui antes de dar continuidade quem está conosco nesta programação. Irmão Maicon, irmã Esther Escola, Área Berceba, Lisiane, Aleluia. Rose, Carla Lima Ribeiro, Granja Vargas, Adiele Costa, glória a Deus, nenhum jovem se perderá, Fabrício Cardoso, Carla Janaína Marinho, glória a Deus por este tema, irmã Mariana Vieira, lá de São Leopoldo Oeste, Deus abençoe, irmã Mariana, irmão Marcos Oliveira Borges, La Paz, Oração no União, não, espanhol aqui. Olha aí. Oh, glória. A irmã Eduarda Rodrigues, Cristian Antunes, Isabel Silveira é uma benção. Glória a Deus. Isabel Schmidt, João César eu conheço também. É o nosso encarregado de uma congregação lá em São Leopoldo, congregação Campina. Glória a Deus. Pastor Rubem Gutierrez, glória a Jesus, nosso pastor de São Leopoldo. Rosângela, Eliezer, Giovana, muitos irmãos estão nos acompanhando. Então, os irmãos têm liberdade de nos ajudarem aqui, quiserem entrar em contato conosco, mandar uma pergunta, os irmãos têm liberdade. Vamos dar continuidade, então, neste estudo. Vamos, então, lá para Mateus, capítulo 6, que é um dos pontos-chave, onde Jesus ele começa a ensinar os seus discípulos a orar. Jesus, ele deu este exemplo. Nós vemos por diversas vezes Jesus orando.
E, certa feita, os discípulos chegaram e perguntaram para ele: Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. E nós vemos, então, em Mateus, capítulo 6, antes. Vamos ver ali, irmão José, o que acontece antes, como fizemos lá na consagração dos jovens. Antes de Jesus ensinar a oração do Pai Nosso, ele vai falando ali em capítulo 6 de Mateus, versículo 1, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas. Vamos avançar um pouco. Versículo 3. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez a direita. Versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Eu vejo aqui, irmão Gessé, que Jesus, ele tinha uma preocupação. Antes de ensinar esta oração maravilhosa do Pai Nosso, esta base de oração, em cima delas nós desenvolvemos a nossa conversa com Deus, a nossa oração com Deus, ele aqui demonstra uma preocupação. Ele começa a falar a respeito dos fariseus. E eu creio que Jesus começa a mostrar como os discípulos não deveriam se comportar diante dos homens, enfim, dos seus irmãos, dos outros. Antes de ensinar como fazer, Jesus estava ensinando a Israel como não fazer. Como não fazer. Então, os fariseus, eles tinham este costume de ir para as praças e se pôr de pé e começar a orar. E começar a orar. Eu já contei para os irmãos algumas vezes que certa feita eu estava num voo e dentro deste voo tinha um judeu ortodoxo com os seus filactérios nos braços. Filactérios não lembro se é do braço ou se é o da cabeça, mas é aquilo que a palavra de Deus fala, e hoje em dia eles ainda usam aquelas como se fossem cordas que eles fazem as suas orações, tem aqui na cabeça, eles botam um manto aqui, e se levantou aquele senhor já de idade com toda aquela vestimenta e começou a orar e fazer aqueles movimentos dentro do avião, todo mundo sentado ali, ele começou a orar no meio do avião ali e fazer tudo aquilo ali. Daí eu lembrei dessa passagem bíblica, onde Jesus fala a respeito dos fariseus, que eles iam para as praças, nas esquinas, e ficavam de pé nas sinagogas ali, buscando. A oração dos judeus é uma pergunta. A oração dos judeus ela é semelhante à oração dos católicos? É uma oração decorada? Bah, Marcelo, aí tu me pegou. Me veio essa dúvida agora. Aí tu me pegou. Assim. Eu estive já lá em Jerusalém e tive no Muro das Lamentações, mas eu não entendo hebraico. Eu escutei eles orando, mas eu não sei o que eles estavam orando. E teve um momento que eu estava ali no Muro das Lamentações, que eu entrei na parte, que é uma parte coberta do muro, onde tem uma biblioteca ali, e eu observei um grupo de homens orando, que é separado das mulheres, enquanto um falava, os outros repetiam. Não sei se repetiam, mas tinha uma ordem. Logicamente que tem as orações individuais, mas tinha uma oração também assim. Mas essa pergunta eu não sei lhe falar. Eu sei que há momentos em que eles oram baseados em algum texto, né? Isso. Pega um texto da Bíblia ali e começam a repetir ele em forma de oração. Não sei se é sempre, né? Depois fala também ali em vãs repetições, né? Então parece dar essa ideia assim como o catolicismo, que está sempre repetindo aquela mesma... Uhum. Mas aí que a gente vai entrar nesse ponto. Em relação às vãs repetições.
E nós estávamos tendo um estudo bíblico lá em São Leopoldo, exatamente sobre este tema, e não foi algo que nós preparamos assim no meio assim do estudo. Eu creio que Deus nos deu uma revelação a respeito dessas vãs repetições que a Bíblia diz aqui. O que é uma palavra vã? Uma palavra vã é uma palavra vazia, é uma palavra que não produz nenhum efeito. Isso é algo vão, é algo vazio. E Jesus está falando então como o comportamento deles na oração era vãs repetições. Vãs repetições. Porque aqueles homens, eles falavam a respeito da palavra, a respeito da lei. Eles falavam aquilo que era correto, aquilo que é certo, mas as suas obras não estavam de acordo com aquilo que eles falavam. Não estavam de acordo. É aquela coisa. Jesus falou, acho que em algum momento, que faça o que eles digam, mas não faça como Sobre eles os fariseus, como que eles fazem, algo semelhante assim. o que eles diziam estava certo, mas eles não praticavam aquilo. Então, Exato. façam o que eles dizem, mas não o que fazem. E eu creio que é daí que vem esta questão das vãs repetições. Por que uma oração se torna vazia e vã? É porque a pessoa ou eles naquela situação não estavam de acordo com os seus comportamentos, a sua postura diante de Deus não estava de acordo com aquilo que eles ensinavam. E quando nós estamos, por exemplo, trazendo para os nossos dias de hoje, na presença de Deus, estamos numa igreja, congregando numa igreja, mas eu vivo uma vida dentro da igreja, só que uma vida impiedosa, uma vida alheia à vontade de Deus. A impiedade é o contrário de piedade, que é a nossa devoção para com Deus. Então, quando eu vivo uma vida impiedosa, eu estou alheio a Deus. Eu sou uma pessoa que estou ali na igreja, mas não busco a Deus. Enfim, a minha vida não está de acordo com a palavra de Deus. Então, a minha oração ela pode se tornar uma oração vã, uma oração vazia, uma oração sem efeito no mundo espiritual. Tanto é que a palavra de Deus diz que a oração do justo, lá em Tiago, ela tem muito em seus efeitos. Tiago diz, capítulo 5, 16, confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que possais ser curados. A oração eficaz e fervorosa feita por um justo é de muito benefício. Outras versões podem muito em seus efeitos. A oração feita por quem? Por um justo. Essa palavra justo no original é uma pessoa que pratica os mandamentos, que pratica a palavra de Deus. Os fariseus, eles eram, acho que o termo certo é, eles eram religiosos, né? Meramente religiosos. Eles eram religiosos, eles não entendiam, principalmente os fariseus, eles eram totalmente cegos no sentido espiritual. Eles só viam as coisas de maneira superficial, né? Em boas obras, em dar esmolas, né? Ou em orar, mas tudo de maneira vazia, eles não tinham a visão espiritual daquilo, né? Tanto que Jesus chama eles de sepulcros caiados, né? Isto é, por fora, muito belos, por dentro. Aí vai lá Davi em Salmo 139 e diz, sonda-me, ó Deus, conhece meu coração. E nas últimas palavras do Salmo, ele diz, vê se há em mim algum caminho mau. Então, analisa dentro de mim, não apenas o exterior, o que os outros veem, mas o Senhor analisando dentro de mim se há algum caminho mau e me guia pelo caminho eterno. Então essa é a essência que acredito que pela religião por si só eles se perderam e muitas vezes muitos de nós nos perdemos também nessa aparência, né, de piedade. Exato. Pode ser que haja uma outra revelação para isso, mas para mim faz muito sentido isso, essa questão das vãs repetições estar de acordo com uma vida que não procede de acordo com a palavra de Deus. Então, aquilo que eu falo diante de Deus, por mais que seja muitas palavras, acaba se tornando vão, acaba se tornando vazio. Então, eu creio que talvez não esteja só se referindo a uma repetição, até porque nós, quando oramos,
nós que buscamos viver a palavra de Deus, enfim, agradar a Deus, estar em sintonia com Deus, por diversas vezes a gente ora repetindo palavras, né? A gente começa ali a orar, Deus é santo, 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 santo. Mas não é algo vão, não é algo vazio. Neste sentido aqui de santo, 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 nós estamos glorificando a Deus, nós estamos falando esse atributo que Deus gosta de ouvir. Enfim, entre outras repetições que nós fazemos. É algo que provém do coração, né? Não é algo artificial. Né? Exato. Não é só palavras ao vento, né? Exato. É algo que provém também do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Fé. Porque é fé. Sem ela é impossível agradar a Deus. Exato. Né? Então, Por que muitas vezes nós vamos para a presença de Deus, jovens, enfim, qualquer irmão de idade, e começa a orar, daqui a pouco diz, não tem mais palavras, e não... Por quê? A nossa oração, ela precisa ser uma oração pelo Espírito. Nós não sabemos orar como convém. Não sabemos. O ser humano não sabe orar. A gente não sabe orar. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, jovem, quando você for orar, dobrar os seus joelhos na sua casa, na sua congregação, peça para Deus no início, Deus, dirige a minha oração, me dá uma oração revelada. Quantos aqui já tiveram? Quantos aqui já tiveram, os irmãos que estão nos escutando aí, uma experiência que daqui a pouco tu tá orando, daqui a pouco tu começa a orar por várias coisas que tu nem imaginava que nem estava passando na tua mente aquilo ali. É o Espírito Santo te guiando. Eu já tive experiências, às vezes tá no trabalho ou tá na rua, e daqui a pouco eu senti uma presença de Deus começar a falar língua estranha. Eu creio que naquele momento ali o Espírito Santo está me impulsionando a falar aquelas línguas e alguma coisa Deus está fazendo. Eu não sei. Glória. Mas obras do diabo podem estar sendo destruídas contra a vida de alguém, contra a minha vida. Enfim, nós precisamos orar dirigido pelo Espírito. E o Espírito Santo vai lhe conceder sobre o que orar, como orar, e tudo isso baseado nesta oração que nós vamos ver aqui agora. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Aleluia. antes de darmos a continuidade nesta oração, vamos pedir para, nesta oração, não, neste estudo sobre oração, vamos pedir para a irmã Valquíria colocar um louvor da irmã Marta Pedroso. Vamos valorizar os nossos irmãos aí e o projeto Restaura a Música. E já voltamos, não saia daí, vamos continuar agora entrando na oração do Pai Nosso, vamos Glória a falar Deus. coisas maravilhosas, nós vamos destrinchar aqui agora, entrar em cada palavra ali da oração, cada termo que Jesus fala conosco ali. Então não deixe, não saia e compartilhe que ainda há tempo de, quem sabe, Deus falar com alguém através desta mensagem. Dar um jeito em minha vida que está cheia de questões mal resolvidas. A incerteza tomou conta da minha mente. Eu não sei o que fazer daqui pra frente. Eu preciso te seguir a qualquer preço. Oh Senhor, tu falas que eu te obedeço. Tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua
te seguir a qualquer preço. Oh, Senhor, tu falas que eu te obedeço. A tua ausência é pior do que a morte, mas contigo é na fraqueza que sou forte. Quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então proclamar as tuas bênçãos sobre mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, quero ouvir a tua voz e quero caminhar por caminhos que me levam pra junto de ti. Quero ouvir a tua voz, então proclamar as tuas bênçãos sobre mim. Eu não quero ser guiada pela emoção, mas guardar tua palavra em meu coração. Não quero errar, nem te entristecer. Ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus, ó Espírito de Deus. Glória. Amém. Glória a Voltamos. Jesus. Aleluia. Vamos dar continuidade, então. Ouvimos aí a irmã Marta Pedroso, esposa do presbítero Paulo Robson. Que Deus continue abençoando e usando a serva do Senhor. Maravilha. Glória a Deus. Vamos continuar aqui, então, irmãos, a respeito da oração. Para aqueles que entraram agora, estamos tratando este assunto maravilhoso, como, por que orar? Estamos falando sobre isso nesta noite. Falamos, recapitulando agora há pouco, que a oração do justo, então, irmão Gessé, ela é potencializada. Ela pode muito em seus efeitos. Ela tem Aleluia. uma eficácia tremenda. Justo, do grego de kaios, que significa aquele que observa, aquele que guarda os mandamentos de Deus, aquele que age em conformidade com a vontade de Deus. Coisa linda. Este é o significado da palavra justo, quando a Bíblia diz lá em Tiago que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Então a oração por si só, ela tem efeito. Mas a oração de um justo, o efeito dela é potencializado. Aleluia. Amém? Então vamos dar continuidade aqui na oração do Pai Nosso. Nós vimos então, antes do louvor da irmã Marta, que Jesus ensina a nós como não orar. E ele dá o exemplo dos fariseus, que fala ali a respeito das vãs orações. Então Jesus tinha esta preocupação. E agora ele vai começar a falar aos discípulos como orar. Ele vai combater e vai ensinar os discípulos a como se colocar diante de Deus, a como se sujeitar diante de Deus através da oração do Pai Nosso. Então Jesus diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, a primeira parte que nós vamos falar agora é sobre esta palavra santificado. Santificado, do grego adiatsu. Não sei se é assim que se pronuncia, mas Vai assim a gente mesmo. dá a cara a bater aí e a gente tenta. Mas
eu creio que é semelhante a isso que os irmãos ouviram agora. Esta palavra santificado significa, então, para render ou reconhecer, ser venerável, santificado, separar das coisas profanas e se dedicar a Deus, se consagrar a Deus. E olha que interessante, um dos significados que eu vi, irmão Gessé, no original desta palavra, irmão Israel, é para purificar, limpar externamente e também para purificar internamente. Ou seja, ele tem um entendimento aqui que esta santificação, esta santidade, ela é interior e exterior. Ela é interior e exterior. Então, quando Jesus está falando para os discípulos, olha, vocês vão iniciar a oração assim: santificado seja o teu nome, o vosso nome. Santificado. Ou seja, esta oração, esta parte da oração, ela não pode se tornar vã. Quando que esta parte da oração se torna vã? Quando o nosso proceder e a nossa vida não está de acordo com a palavra de Deus. Porque se eu estou dizendo, Deus, santificado seja o teu nome, eu reconheço, Senhor, que tu estás nos céus, que tu estás acima, que tu és soberano. Aleluia. E eu digo para ti, Senhor, este atributo tão maravilhoso, santificado, tu és santo, santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo, ou tenho que dizer também isso através das minhas atitudes. Através das minhas atitudes. Então, será que quando a gente ora, enfim, os nossos comportamentos, eles estão realmente venerando a Deus? Eles estão colocando Deus na sua posição, enfim, eles estão agradando a Deus. Então, demonstrando sujeição a Deus. Então, o nosso maior empenho na oração, um dos nossos maiores empenhos na oração e na nossa vida, deve se concentrar na santificação do nome de Deus. Ou seja, é nosso dever como crente, irmão Israel, zelar pela reputação de Deus e pela reputação da igreja. Coisa linda, hein? Que É maravilha. nosso dever. Por isso que nós temos que entrar pelo processo de santificação. E não dizer da boca para fora esta oração, santificado seja o teu nome. Logicamente que é um processo, logicamente que somos falhos, que erramos, mas temos que nos humilhar, nos prostrar diante de Deus e buscar ter este zelo com a presença de Deus e a reputação de Deus. Aproveitando que o irmão Arthur está falando sobre humildade e humilhação, né? Eu acredito que nesse versículo, o primeiro passo de Jesus ali, quando ele diz Pai Nosso que estás nos céus, eu acho que essa frase, ela demonstra humildade. Quando Jesus fala, Pai, tu estás nos céus. E a própria palavra Pai, Jesus, ele não é um ser gerado, ele é eterno, ele é Deus, né? Por mais que ali ele estava a forma humana dele havia sendo gerado, ele sendo quem é, sendo Deus, ele sempre existiu. Mas quando ele se coloca como filho, né, mesmo sendo Deus, como a Bíblia diz lá em Filipenses 2,5, né, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando aleluia. a forma de servo. É isso que Jesus vem nos mostrar, né? Que mesmo ele também sendo Deus, ele se coloca como filho, querendo dizer assim, que pai e filho, né, é uma hierarquia, mas ele mesmo sendo Deus se coloca como filho, se humilha, Que né? tremendo, hein? Acho que esse é o passo ali da oração, ele começa a oração se humilhando, né? É verdade. Dizendo, Pai, tu estás acima, tu és mostrando submissão, sujeição, né? E é interessante também, irmãos, que esta palavra aqui, Pai Nosso que estás nos céus, é um paralelo, né? Porque Pai fala de intimidade, né? Pai, Sim. intimidade. E que está nos céus, sem esquecer que a máxima reverência deve ser prestada a Ele.
E esta expressão já me leva automaticamente para o livro de Esther. Embora não seja um livro que não fale o nome de Deus, mas ele traz muitos ensinamentos, e um deles é que a rainha Esther, sendo esposa do rei, precisou jejuar para entrar na sala do trono, e com a possibilidade de o rei mandar matar ela, né? Porque entrasse na sala do rei, e também vetar aquele projeto, né? Aquele projeto de lei que ela tinha diante da presença do rei. Então, embora ela fosse esposa do rei, que é um sinal de intimidade muito grande, ela ainda deveria manter a reverência diante da alteza, da majestade do rei, né? E nós vemos muitos movimentos liberais que usam essa expressão do Abba, né? O meu paizinho. E muitas vezes tratam Deus como se fosse o amigo da escola, né? Tu, e aí, qual é que eras? Não que a gente não possa chamar Deus de tu em alguma forma, Senhor, né? Meu pai, Mas é que as pessoas às vezes deixam a santidade, a soberania de Deus como se ele fosse um ser do mesmo nível que nós, tratando ele como se fosse qualquer um. Mas o Senhor é nosso Pai que está nos céus. Ele continua sendo soberano, santo, poderoso, eterno, e a máxima reverência deve ser prestada. Por isso, diante dele nós nos dobramos, diante dele nós nos reverenciamos para glorificar a santidade dele. Aleluia. Glória a Deus. Então, primeiro ponto, irmãos, é isso aí que os irmãos falaram, essa humildade, reconhecer que Deus está nos céus, que Deus é soberano e Ele está acima da gente. Ele sabe mais que a gente. A humildade, ela é parte fundamental, até porque a nossa oração ela se torna vã a partir do momento que você chega a Deus com soberbo, né? Porque Deus resiste ao soberbo. Mas quando você vem com humildade, né? Se humilhando na presença de Deus, o céu se abre, né? Exato. Nós mesmos, todos aqueles que estão nos ouvindo, creio que já tiveram essa experiência, né? Tantas vezes, né? Você está com o coração duro, está com dificuldade de receber a bênção de Deus, mas então você começa a se humilhar, a expor diante de Deus as suas fraquezas, as suas dificuldades, então o céu se abre, né? E vem a glória de Deus, sente o amor, a presença de Deus, o perdão de Deus, né? O abraço de Deus. Então, por isso que eu acho que a humildade, ela é o primeiro ponto da oração, né? Ela abre os céus, né? Para te continuar no passo a passo dos próximos tópicos. Porque a humildade, uma atitude de humildade, tu está reconhecendo que tu precisa, que tu depende dele, que tu precisa dele, que tu precisa conversar, que tu precisa da oração, que tu precisa ter este momento a sós com ele. Então, a humildade é fundamental. Fundamental, imprescindível. E para complementar ainda, a Bíblia vai nos dizer no versículo muito conhecido por todos, né, os leitores da palavra, lá em 1 Crônicas 7,14, se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Né? Qual que era a primeira palavra que ele diz na oração? Nessa fala, Deus falando com Salomão? Qual que é a primeira palavra? Se humilhar. Se humilhar. Então, eu creio que essa ordem, essa sequência aí que Deus fala, eu creio que não é em vão, né? Não é à toa. Exato. Então, sem humildade não tem. Deus, ele abate o soberbo. A oração não avança sem humildade. Não avança. Glória a Deus. Precisa reconhecer. Tanto é que Deus fala que Jesus diz que ele veio para quem? Ele veio para os doentes. E doente, não no sentido de enfermidade física também, mas no sentido daqueles que reconhecem que estão adoecidos espiritualmente, estão carentes e destituídos da glória de Deus e precisam de Deus. Eu creio que é doente nesse sentido. Para ser salvo, a gente precisa ser humilde, né? A gente precisa reconhecer que não vale nada, que é um ser humano que não tem nada de bom na sua essência carnal, e precisa da graça de Deus, precisa do sangue de Jesus. Isso eu acredito que a Bíblia diz em Tiago, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça. A graça é o fator da salvação, da graça a quem é humilde, né, que reconhece a sua necessidade da misericórdia. Coisa triste quando uma pessoa que está cheia de enfermidade no seu corpo físico
Ela sabe que está mal, mas não quer reconhecer aquilo ali e não quer ir para o hospital, não quer ir para o médico, com medo daquilo que o doutor vai falar, com medo do resultado, com medo daquilo que o doutor vai passar. Olha, tu vai ter que parar com isso, aquilo, aquele outro. Ele prefere ficar do jeito que ele está do que enfrentar um possível processo de cura e de libertação. Então, humildade é essencial. A partir do momento que a gente não se humilha, nossas orações se tornam aquilo que nós estávamos falando antes, né? Se tornam vãs repetições. Vãs repetições. Palavras jogadas ao vento. Exato. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar continuidade, então? Santificado seja o teu nome. Próxima parte. Vamos lá. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu. Vamos lá. A palavra reino, do grego basileia, está falando aqui de um reino mesmo. De que nós, quando clamamos, venha o teu reino, nós estamos pedindo que o Senhor Jesus estabeleça a sua vontade e o seu reino sobre nossa vida. Que Ele agora venha reinar sobre nós. Já reconhecemos, já nos humilhamos que Ele está nos céus, já rendemos glória a Ele, santificado seja o teu nome, e agora nós pedimos, já que sabemos que Ele tem o melhor, nós pedimos para que o reino dele seja estabelecido. Então, não basta nós clamarmos para que o reino venha. Nós temos que fazer com que esta natureza terrena, que não se sujeita à lei de Deus, diz lá em Romanos 8, se não me falha a memória, agora não lembro se é 8, enfim, em Romanos diz que a nossa carne não se sujeita à lei de Deus. Não se sujeita. Então, não basta nós clamarmos pelo reino, irmão Israel. Venha teu reino, venha o teu reino. Nós temos que mortificar a nossa natureza terrena. Aleluia. Para nós nos conseguir se sujeitar a este rei, que é o nosso Senhor, Jesus. Então, esta ação, ela acontece mediante obras? Mediante nossa força? Não. Essa ação, ela acontece mediante a graça de Deus, este poder de Deus sobre a nossa vida, e a graça de Deus que vai nos fazer alcançar este reino, que é tomado por força, diz a palavra de Deus. Né? Por violência. Então, nós precisamos lutar contra a nossa natureza para que Jesus venha estabelecer o seu reino sobre a nossa vida. Esse é um ponto chave. Próximo, a palavra vontade, do grego telemna, significa o que se deseja. É o que falamos lá no início a respeito da oração, né? Que é o desejo de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, aquilo que o rei quer estabelecer no seu reino. Então, esta palavra vontade, ela vem do grego telemna, que vem da palavra teleo, telo, significa gostar de fazer algo, ter desejo, ter prazer. Então, nós temos que estar de acordo com a vontade de Deus. E nós vemos ali que Jesus vai falando que assim como é feito lá no céu, que seja feito aqui na terra. Da mesma forma como é feito no céu, da mesma forma que existe uma ordem no céu, que esta mesma ordem venha a ser estabelecida na terra. Que maravilha. Aleluia. Na terra. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. E um dos significados desta palavra sujeitar significa organizar sob, submeter-se ao controle de alguém, ceder à admoestação, ao conselho de alguém. Então, quando tu está buscando a vontade de Deus,
tu está se submetendo, buscando se submeter ao controle de Deus, para que venha conseguir viver esta vontade de Deus na íntegra. Então, isto é essencial. Pode falar, irmão Zé. O próprio Jesus nos dá o exemplo, né? Lá quando nós estávamos falando antes no Gólgota, né? Ou melhor, no Getsemane, na oração de Jesus, né, em Mateus 26, 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus, ele ora falando a sua vontade, né? Se for possível, Pai, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Isso também é algo extremamente importante na oração. Nós temos os nossos desejos, nossas vontades, nós vamos e pedimos, mas temos que colocar a vontade de Deus acima, né? Aleluia. Temos que entender que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, que Deus, né? A sabedoria de Deus ela é infinita, que Deus sabe o melhor para nós. Então, quando você pede, você coloca, não, mas seja feito como tu queres, né? Seja feita a tua vontade. É isso que a palavra de Deus também está nos dizendo ali, no versículo 10 do capítulo 6 de Mateus, quando ele diz, seja feita a tua vontade, né? O que sobra para nós, né? Se Jesus chegou ao ponto de quase querer desistir e ele abriu o coração para o Pai, ele falou, Deus, tá difícil, Pai. Se for possível, passa esse cálice. Passa esse cálice. Então, muitas vezes, quem sabe você que está nos ouvindo, enfim, nós passamos por isso, com, quem sabe, uma vergonha de falar algo para Deus, de expressar a tua vontade para Deus. O salmista Davi diz, Senhor, os meus desejos todos estão diante de ti. Aleluia! Oh, aleluia! Nós Glória temos a que Deus. ter uma comunhão aberta com Deus e sincera. Sincera. Nós temos que falar com Deus. Ele é o nosso Criador. Senhor, minha vontade é essa, é essa e essa. Eu identifico e reconheço que não está de acordo com a tua vontade, mas eu peço a tua graça para que eu não faça de acordo com a minha vontade. Eu já identifiquei que essa não é a tua vontade. A importância da comunhão com Deus. A importância, temos uma pergunta ali, irmão José, se já puder ver a pergunta e já pensar numa resposta. Amém? Então, Amém. nós precisamos... Até me perdi agora. Onde é que eu estava, irmão Zé? Me ajuda. Se perdeu também. Enfim, nós precisamos estar de acordo com esta vontade de Deus. Eu estava falando sobre nós expormos os nossos desejos diante de Deus. Então é importante, jovem, irmão, irmã, expor os teus desejos diante de Deus. Quem sabe por mais absurdo que sejam, né? Nós somos maus, o ser humano é mau, mas o importante é tu colocar isso para fora diante de Deus. Como o irmão falou lá no início, uma terapia, né? Só pelo fato, irmãos, por que a terapia ela faz bem? Por que uma pessoa vai para um terapeuta, enfim, ele vai conversar? Só o fato de a pessoa se abrir o coração para o terapeuta, conversar, falar das suas dificuldades, enfim, só o fato dela estar fazendo aquilo ali já está sendo bom para ela. De ela estar abrindo e jogando aquelas palavras ali para fora. Isso já faz bem. Então Jesus ele já sabia disso aí há muito tempo, o que a ciência nos diz hoje. Então só o fato de tu se abrir com Deus não é feio. Isso é o caminho, isso é o certo. Glória a Deus. Maravilha. Temos uma... Pode falar, irmão Israel, antes da gente ver a questão da pergunta. Eu já tive essa experiência, né? De tá sentindo... Por exemplo, estar triste com um irmão. Tá triste com o irmão, e daí vim e coloco na presença de Deus. Deus, tá passando isso e isso pela minha cabeça, tô sentindo isso e isso. Naquele momento, assim, parece que vem a graça de Deus, né? A ação do Espírito de Deus na nossa vida para nos ajudar a compreender, a perdoar. A partir do momento que a gente coloca tudo na presença de Deus, né?
Deus, ele imediatamente começa a agir no nosso coração, na nossa vida. O próprio Espírito de Espírito Deus, Santo, né? já vai. Começa a agir no nosso coração. Por isso é importante a gente não tomar uma atitude precipitada antes de ir para a oração. O que a oração é? Que a gente viu lá no início, uma ação antes de... Uma posição antes de uma ação, que a gente tem como tomar como crente. Já passei por algo semelhante também. Certa vez, recém tinha chegado na igreja, novo convertido, e eu tinha uma incomodação boba com o irmão, que ele nem sabia, era algo meu mesmo, assim. Era algo meu. E certa vez, num retiro, eu senti, assim, de Deus, de pedir perdão para aquele irmão, de pedir perdão, e fui pedir perdão para ele, e abracei ele, e ele não entendeu. Ele não entendeu por que eu estava pedindo perdão. Eu disse, irmão, me perdoa, irmão. Só me perdoa. Eu abracei ele. No momento que eu abracei ele, eu senti uma glória de Deus, uma descarga de poder de Deus por ter liberado o perdão. Nós vamos falar sobre perdão aqui também na oração do Pai Nosso. Então, é essencial essa posição do crente antes de tomar uma atitude, como o irmão falou. Às vezes a gente tem alguma coisa com alguém e daqui a pouco não tem nada a ver. Ela aumenta a nossa sensibilidade espiritual, né? Nós ficamos mais, como eu posso dizer, mais sensíveis mesmo, né? Ao que está acontecendo, à voz do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que a gente já pode comentar sobre a pergunta que foi feita. Foi feita uma pergunta aqui. A pergunta é a seguinte: se nós não orarmos, estamos em pecado? E então? O que os irmãos acreditam? Vamos analisar o que é pecado. Qual é o sentido da palavra pecar? Ótimo. Dentre muitos significados, expressões, a mais comum é errar o alvo, né? Errar o alvo que Deus colocou para a nossa vida. E a gente pensa, que alvo maior, que propósito maior, que tem a salvação da nossa alma, que nos aproximar do nosso Deus e causar este vínculo de pai, de filho, né? De salvar a nossa alma da justiça, do inferno, enfim. Agora, uma outra pergunta. Será que eu estou realmente preparado e desejoso para morar no céu com Deus que eu não tenho comunhão, com Deus que eu não sinto desejo de conhecer? Então eu não posso dizer aqui, irmão Arthur, que não orar seja em si um pecado, mas certamente não orar nos deixa muito mais propensos, é propensa a palavra? Pode ser. Para pecar, porque nós estamos fora desta proteção, desta redoma, nós estamos fora desta comunhão com o Pai. Tudo isso que nós aprendemos aqui, que estamos estudando, nos mostra que a oração é esta comunhão, é esta ligação, é o abrir mão da minha vontade para pedir que seja feita a tua vontade. É o estar me preparando para o dia em que eu vou me encontrar com Ele, vou vê-lo face a face, vou contemplar a beleza da sua santidade. Então, se eu tenho esse desejo aqui na terra de conhecê-lo, no céu eu vou prosseguir em conhecê-lo. Então, se eu aproveito os meus minutos, os meus momentos para adorar ao Senhor, como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, eu vejo que não orar, irmãos, é um grande erro, né? Se você ama a Deus, você vai querer estar mais perto dele, né? E a oração, ela faz essa ligação entre nós e Deus, né? Ela estabelece essa comunhão. Então, quando você rejeita a oração, você rejeita a comunhão e você rejeita Deus. Então, de certa forma, pode ser um ato pecaminoso. Está errando o alvo. Porque você sabe que tem que orar. A Bíblia mostra de Gênesis e Apocalipse. A Bíblia mostra que a gente precisa orar, e se a gente não orar, eu entendo, eu acredito nos dois pontos que o Israel falou que pode se tornar um pecado. A palavra nos ordena, nos fala para orar, né?
A gente tem que orar. Mas eu creio que nós não temos que olhar por este lado de se é pecado ou não é pecado. Mas é uma necessidade, é uma questão de vida ou morte espiritual. É uma questão de vida ou morte. Como o pastor Mauri falou, se você parar de respirar, você vai morrer. Se você parar de se alimentar, você vai morrer. Se você parar de orar, você vai morrer também. Então é uma questão de necessidade, não é uma questão de escolha. Você não pode escolher querer ou não orar, você tem que orar. Aleluia. Você tem que conversar com Deus. Você precisa disso, não é Deus que precisa da tua oração, é você que precisa da oração. Por que muitas vezes nós oramos proferindo a palavra de Deus? Eu não entendia muito isso. Eu ouvi às vezes alguns irmãos orando baseados na palavra. Senhor, a tua palavra diz isso, aquele outro, tu fez isso, tu salvou, tu curou, tu libertou o teu povo. Eu não entendia isso. Mas a pessoa está pregando para Deus? Por que ele está fazendo isso? Está pregando para Deus? Deus precisa ouvir a sua própria palavra agora? Não, irmãos. É que esta palavra que você está proferindo, a tua própria oração, ela está servindo de alimento para a tua vida. Aleluia. E é muito tremendo isso. E a fé vem pelo ouvido da palavra. Exato. Então eu estou crescendo É um em fé. é um ciclo virtuoso. Aleluia. Tu ora, Deus recebe a oração e a tua própria oração, ela te alimenta. Ela te retroalimenta. Então, a irmã que nos fez essa pergunta, eu creio que é meio perigoso. Acredito que é Mas perigoso. não pense por este lado se é ou não é pecado. Pense pelo lado de que você precisa orar. É uma necessidade você estar em oração. Amém? Vamos Glória a dar Deus. continuidade, senão não vai dar tempo da gente finalizar a oração do Pai Nosso. Vamos lá. Então, o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aqui Jesus, então, está nos falando a respeito do... Quando fala de pão, fala do quê? Fala de sustento. Necessidades, o sustento, aquilo que nós precisamos. Dinheiro. Nós precisamos. Jesus está nos ensinando a fazer esta oração. Então, na nossa oração, tem que haver esta petição. Crendo que Deus, Ele há de suprir todas as nossas necessidades. Ele vai suprir. Vamos ver o que a Bíblia diz em Filipenses. Não sei se foi este o versículo que o irmão GC leu lá no início. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Não. Ele diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Amém? Olha que coisa gloriosa. Então Jesus nos ensina a lançar a nossa ansiedade diante dele e pedir para ele: Deus, conceda-nos o pão de cada dia. Aleluia. De cada dia. Claro que o nosso principal objetivo deve ser o reino de Deus, né? Mas a Bíblia também nos diz aqui que nós podemos pedir em favor das nossas necessidades físicas, materiais, né? Claro. Exatamente. O que a Bíblia vai condenar lá em Tiago 4:13 é: pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos deleites, né? Quando você faz uma petição simplesmente pelo prazer da carne, Exato. não algo que satisfaz uma necessidade, daí é algo pecaminoso, né? Não agrada a Deus. É o carnal. Mas, quando nós fazemos uma petição baseada numa necessidade, né? Como: Deus, eu preciso de um serviço, eu preciso de um trabalho, estou passando dificuldades financeiras, né? Tantas situações, está faltando comida na minha casa, tantas situações, né? Claro. Deus tem prazer em nos abençoar. É. Né? E nós precisamos estar contentes. A Bíblia diz que se tens o que vestir, se tens o que comer, nós temos que estar contentes. Então, nós temos que ir ver esta questão da necessidade aí também, Aleluia. do sustento que Jesus fala aqui a respeito do pão de cada dia. Amém? Vamos então para a próxima parte, a respeito do perdão. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 6. E ele fala: perdoa-nos, perdoa
as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Este ponto aqui, irmãos, a oração do Pai Nosso é maravilhosa. Ela é maravilhosa, ela dá um resumo, assim, me parece, da vida cristã. Se a gente se aprofundar, como a gente está fazendo aqui, ela nos dá um resumo. Aqui fala do perdão. O perdão, ele é também uma ação que tem que ser recíproca. Aqui nós vimos aqui uma reciprocidade. Por que que tem uma reciprocidade? Porque Jesus diz, ó, perdoa, Senhor, as minhas falhas, minhas dívidas, assim como eu perdoei aqueles que me ofenderam. Então, se eu perdoei aqueles que me ofenderam, agora eu posso pedir para que Deus perdoe as minhas dívidas. Então, eu perdoei aqueles que me ofenderam. Não foram aqueles que me ofenderam que me perdoaram. Muitas vezes nós temos aquele pensamento, não, quem tem que me perdoar é o ofensor. Quem tem que me perdoar, o Gessé fez. O Gessé agiu errado comigo, o Gessé falou mal de mim. Daí fica beiçudo com o Gessé e é o Gessé que tem que me procurar. Só que não é isso que a Bíblia está nos ensinando. Nós temos que perdoar. A Bíblia vai complementar isso, mas em Marcos, né? Marcos 11, 26, dizendo assim: mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Perfeito. Isso pode ser algo perigoso, né? Todos nós, eu acredito, buscamos diariamente o perdão de Deus pelos nossos pecados, né? Uma das partes principais da nossa oração, né? Como nós estávamos falando sobre a humildade, você chega se humilhando, pedindo perdão pelos seus pecados. Todavia, né? Se você não perdoa, você não vai ser perdoado por Deus. Você também não vai ser perdoado. Olha que perigo que a gente pode cair. Se eu não perdoar quem me ofendeu, eu posso não ser perdoado por Deus. Que coisa triste isso aí. Então nós temos que se atentar por este ponto. Nós temos que buscar esta disposição de perdoar. A Bíblia nos dá outro exemplo, né? Falando lá em Mateus 18, 23, do credor incompassivo, onde um servo tinha uma dívida com o seu senhor e o senhor lhe perdoa a sua dívida. Mas, saindo dali, lá em Mateus 18, 28, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. E depois, mais adiante, diz que ele lança aquele conservo dele na prisão, né? Então, a gente não pode ser hipócrita. Queremos o perdão de Deus, então devemos ser perdoar. Deus, ele é infinitivamente longânimo conosco. Nós erramos tanto, pecamos tanto na sua presença, somos tão rebeldes, desobedientes muitas vezes. Queremos a longanimidade de Deus, o perdão de Deus, mas então o irmão vai lá e erra uma coisinha conosco. E tu não é longânimo com ele. Não é longânimo com ele. Exato. Eu fui exortado em cima disso esses dias. Tive uma divergência com meu irmão e depois eu fiquei ruim. Eu pensei, toda a vida ele tá fazendo isso comigo, toda semana ele tá nessa comigo, agora eu te perdoar? Não, assim não vou perdoar mais. Toda semana. E daí eu fui orar e colocar isso na presença de Deus e de repente veio essa palavra na minha mente, no meu coração, né? A longanimidade. Mas e tu? Não busca sempre a longanimidade de Deus, pedindo perdão sempre nas fraquezas, sempre nos erros, né? Pedindo a longanimidade de Deus e o perdão. E daí, naquele momento, né? A presença de Deus, né? Que coisa linda. Se não liberasse o perdão, poderia cair no erro de Deus também, não te perdoar quando tu tá lá pedindo perdão dos teus pecados. Se as misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos todo dia, porque elas se renovam a cada manhã, todo dia preciso perdoar. Pedro perguntou, né? Até 7 vezes eu devo perdoar meu irmão? 70 vezes 7. Muito mais acima do que tu imagina. Exato. Uma passagem que eu também gosto sempre de falar a respeito do perdão é de Jesus. Jesus estava na cruz do Calvário, lá,
já crucificado. E o que ele fala para o Pai? Pai, perdoa-lhes. Oh, aleluia. Porque eles não sabem o que eles fazem. Eles não sabem, muitas vezes, aquele que comete a injustiça, ele não tem a noção daquilo que ele está fazendo. Os judeus não tinham a noção espiritual, assim, daquilo que eles estavam fazendo, matando aquele que era aquele que eles estavam esperando, mas eles não conseguiram aceitar, não conseguiram discernir. Então nós temos que ter este discernimento espiritual. E assim como Jesus falou, Senhor, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Então quando alguém fizer algo ruim para nós, a gente tem que falar, Senhor, perdoa. Aquele irmão não tem noção, Senhor, do mal que ele está fazendo, não só para mim, mas para o corpo de Cristo. Perdoa, Senhor, ele. E aquilo ali vai me trazer uma cura, uma paz interior. Aleluia. Talvez o irmão nem está sabendo de nada, mas é tu e Deus. Aquele perdão vai ser um benefício para ti e um benefício para o corpo de Cristo, porque não vai ter aquela rixa. Agora, se eu deixo aquilo ali trabalhar no coração, imagina se Jesus começasse a ficar mal para aquilo ali. Meu Deus, eu não vou para essa cruz. Olha o que fizeram comigo. E nós, por ter coisas tão superficiais, né? Ah, o irmão não me cumprimentou, o irmão me olhou torto, o irmão isso, são as coisas que às vezes não tem fundamento nenhum. Mas o inimigo, ele encontra aquela brecha, joga o dardo na nossa mente e a gente começa a levantar um monte de teoria, né? E achar que aquilo é fato, né? Exato. Porque o irmão tá fazendo isso e aquilo, uma coisa tão simples, porque o irmão não cumprimentou, já começa a pensar um monte de coisa já. Exato. Né? A cena de Jesus Cristo e de Judas ali, né? Aquela ação de Judas sair para trair Jesus em traição de morte. E Jesus ainda se manteve humilde e chamou ele depois de amigo. Amigo a que vieste. E Jesus ainda, a última ação dele com os discípulos ali, ele vai lá e lava os pés dos discípulos. E diz, este mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, né? Como eu vos amei. Glória a Nós Deus. venhamos ter essa revelação. Vamos então para o próximo. Estamos quase chegando ao fim. A tentação, Jesus continua dizendo então, depois do perdão, e não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tentação é a palavra peirasmos. Esta palavra significa provação. E ela pode ter dois significados, tanto uma adversidade externa e também pode estar relacionada a impulsos íntimos do ser humano que são voltados para praticar o mal. Então, Deus, ele nos coloca em situações onde ele prova a nossa fidelidade, irmão Israel. Onde ele prova a nossa fidelidade. É como aquela situação que eu falei de Pedro. Pedro, ele foi, quando Jesus o chamou, então vem, Pedro, quer caminhar sobre as águas, vem. Ele creu, ele começou a caminhar. Aleluia. Diante das tentações, ele começou a caminhar. Diante da prova, das ondas do mar, da pandemia, enfim, ele começou a caminhar. Por quê? Porque Jesus o chamou. Pela palavra de Deus, ele caminhou por cima das águas. Oh, glória a Deus. E ele começou a caminhar. E chegou de determinado momento, então, que ele começa a afundar. Ele começa a cair naquela provação. Ele começa a cair naquela tentação, naquela prova de Deus. Ele começa a cair. E ali ele clama por Jesus. Senhor, me guarda. Não me deixe cair em tentação. E Jesus puxa ele. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então, Jesus estava provando ali, Pedro. Provando. E nós precisamos ter esta constância na presença de Deus. Os irmãos querem comentar alguma coisa a respeito dessa passagem aqui, dessa parte? Só rapidamente aqui, voltando àquela questão do pecado não orar, Lucas 18 diz, disse-lhes por uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Dever.
obrigação, uma ordem, né? Depois a Bíblia diz, no versículo conhecido, né? Orai sem cessar. Orai, Tessalonicenses. Está dizendo para orar. Então, se eu não oro, eu não estou obedecendo a Eu palavra. creio que é um pecado. Precisamos rever a nossa salvação, se estamos realmente salvos. Para que nós venhamos ter acesso ao céu, nós precisamos ter comunhão com Jesus. Então, eu preciso amar a Jesus e ter prazer em estar na sua presença. Olha que interessante. Homicídio é pecado ou não é pecado? Certamente. Eu posso tirar a minha vida? Eu não posso tirar a minha vida. Suicídio, perdão. Suicídio é pecado? É pecado. Eu não sou dono da minha vida. A minha alma é de Deus. Eu não posso tirar a minha vida. Agora, trazendo para o contexto espiritual, sabendo que a oração é essencial, e se eu não orar, certamente eu vou morrer espiritualmente. Exato. Eu creio que pode ser um apontando pecado. a arma para a cabeça ali, figurativamente falando, para... Estou me suicidando. Se suicidar. Então, temos que cuidar em relação a isso aí. Glória a Deus. Em relação à tentação, irmãos, também um ponto importante, que Jesus, quando estava no Getsêmani, já mencionamos essa palavra aqui, essa passagem bíblica, ele deixou os seus discípulos um pouquinho mais atrás. Ele falou, fiquem aqui orando comigo, né? Me ajudem em oração e eu vou um pouco mais à frente. Ele estava ali no Getsêmani. E Jesus volta ali e vê que eles estavam dormindo. E Jesus falou, vocês não puderam vigiar nenhuma hora aqui comigo. Nenhuma hora de oração. E já dormiram. E Jesus fala, vigiai e orai para que não entres em tentação, para que não caia em tentação. Vigiai e orai. Então nós vemos que Jesus está aqui apontando duas chaves para que a gente não caia na tentação. Na tentação, quem sabe, de murmurar, na tentação de pecar, na tentação de fazer aquilo que não deve, de assistir ou de ver algo que não deve, de pôr os seus olhos naquilo que não deve. Nós precisamos orar e vigiar. Aleluia. Não é só orar, mas também estar vigilante. Vendo. O que é um vigia? Um vigia, ou um sentinela, um atalaia, ele ficava onde? Nas partes altas dos muros da cidade. E ele tinha uma visão privilegiada. Uma visão privilegiada da cidade. Eu estive nos muros lá de Jerusalém e eu estive no local onde ficava o vigia. E ele tem uma visão maravilhosa, assim, ele enxerga tudo longe, assim, a cidade. E ele via de longe o inimigo. Então, é isso que Jesus está falando. Vigiai. Aleluia. Fica como um vigia, como um sentinela. E se tu se deparar com o inimigo, ore. Ore. Clame para que não caia nesta provação que eu estou permitindo você passar. Tremendo. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Irmão Israel quer falar alguma coisa? Não, já vamos ir para o fim. Irmãos, a oração é algo extraordinário, é algo maravilhoso e a nossa intenção aqui não é, como é que eu posso dizer, acabar com este assunto, com este tema, porque eu acho que é interminável. A palavra de Deus é muito profunda, eu acho que de toda a Bíblia Sagrada, qualquer palavra que tu pegar aí, vai horas, daqui dias. a pouco tu vai conseguir trazer alguma coisinha para se encaixar neste tema tão maravilhoso. Vamos ver aqui como vai o nosso chat. Ainda temos alguns irmãos nos acompanhando. Tem agora, neste momento, 28 computadores assistindo, com certeza mais de 28 pessoas nos assistindo. Vamos ver o que alguns irmãos dizem. Pastor Marcelo de Oliveira diz: a oração pode evitar muitos sofrimentos e proporcionar grandes alegrias. Por isso o diabo é alérgico à oração. É por isso que o diabo não quer que nós oremos. E é verdade, pastor Marcelo. A oração é aquilo que nós falamos. A oração é uma posição do crente antes de passar por algo. Como Jesus foi para o Getsêmani sabendo que ele ia passar por aquilo ali. Pastor Marcelo da área Itajaí. Glória a Deus.
Vamos ver quem mais está aqui conosco ainda. A irmã Valquíria, a própria irmã Valquíria aqui comentou também sobre pedir, dar-se-vos-á. Glória a Deus. Nós glorificamos a Deus por esta oportunidade. Agradecemos os irmãos que estiveram presentes conosco nesta noite e esta programação vai estar gravada, vai ficar gravada ali, está com a thumb, os irmãos podem identificar, está bem grande ali, por que e como orar. Compartilhe para que outras pessoas entendam esta revelação de Deus, entendam este dever, como a Bíblia diz, do crente, o dever de orar. Então nós precisamos orar. Amém? Aleluia. Vamos então agradecer a Deus neste momento por esta programação, juntamente com o irmão Gessé, fazendo uma breve oração. Pai nosso, Deus eterno, aleluia, nós te louvamos por essa oportunidade, por este ensinamento da tua palavra. Obrigado. Queremos, ó Deus, guardar esta palavra no nosso coração para não pecar contra ti. Ó Deus, e levar na prática, aleluia, esta vida de oração, de devoção a ti, Senhor. Dá-nos graça, no nome de Jesus, abençoa cada irmão e cada irmã que esteve conosco, suprindo as necessidades no poder e autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Meus irmãos, como diz o pastor Adriano, qual que é o lema da juventude? O nosso lema é Deus na frente. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia.